Já se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver em silêncio? Não falo do silêncio físico, mas daquele que nasce dentro da alma e vai corroendo cada pedaço de quem você acredita ser. Eu vivi em silêncio por 17 anos. Um silêncio que queimava minha garganta toda vez que engolia as palavras que não podia dizer. Um silêncio que me fazia sufocar nas madrugadas, encarando o teto enquanto aguardava o carro dele estacionar na garagem, trazendo consigo perfumes que não eram meus. Me chamo Joana, e quando me casei com Enéas, aos 18 anos, acreditava estar cumprindo o propósito que Deus tinha para mim. Ele tinha 42, era respeitado, admirado, um homem de Deus. Pelo menos era o que todos diziam. O ancião que conduzia nossa congregação, com mãos firmes e palavras eloquentes. O homem que, aos olhos de todos, era um exemplo de retidão e sabedoria. Ninguém conseguia enxergar o que acontecia quando as portas se fechavam. Aprendi a chorar sem fazer barulho. Descobri como sorrir enquanto morria por dentro. Tornei-me especialista em disfarçar marcas roxas com maquiagem barata e em criar desculpas criativas para olhos inchados. É alergia, eu dizia. Não dormi bem, explicava. E todos acreditavam, porque quem desconfiaria da esposa do homem mais respeitado da congregação? As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, mas não é bem assim. O tempo não cura. Ele apenas nos ensina a conviver com as feridas. Durante anos, aprendi a viver com o coração partido, fazendo refeições em família enquanto fingia não notar os olhares que meu marido lançava às jovens irmãs da congregação. Enquanto fingia não saber dos encontros secretos, das mensagens escondidas, das mentiras contadas com a mesma boca que pregava a palavra nas reuniões de domingo. Você consegue imaginar como é sorrir e dizer amém enquanto seu marido prega sobre fidelidade conjugal? Como é servir café depois do culto para a mulher com quem ele está traindo você? Como é lavar as camisas com batom na gola e, mesmo assim, preparar seu prato favorito para o jantar? Talvez você pense que fui fraca por não ter ido embora. Talvez pense que deveria ter denunciado, gritado, exposto tudo. Mas a vida raramente oferece escolhas simples para mulheres como eu, criadas para servir, obedecer e suportar. Quando você tem 4 filhos pequenos, nenhuma formação profissional e uma comunidade inteira que depende da imagem perfeita da sua família, a porta de saída parece trancada com 1000 cadeados. Esta não é apenas uma história sobre traição ou sobre um casamento fracassado. É uma história sobre como o silêncio pode ser a mais profunda forma de violência. E sobre como, mesmo após anos sufocando minha própria voz, consegui finalmente redescobrir o som que era só meu. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em uma família simples e extremamente religiosa. Meu pai, funcionário dos Correios, e minha mãe, costureira por encomenda, criaram a mim e meus 2 irmãos mais velhos dentro dos rígidos princípios da nossa congregação. Desde pequena, aprendi que o maior propósito de uma mulher era ser uma boa esposa e mãe, servir ao Senhor e obedecer à autoridade masculina. Primeiro ao pai, depois ao marido. Nossas tardes de domingo eram religiosamente dedicadas às reuniões no salão simples onde nossa congregação se reunia. Foi ali, nos bancos de madeira, com almofadas costuradas por minha mãe, que conheci Enéas pela primeira vez. Eu tinha apenas 12 anos. Ele, na casa dos 30, acabara de se mudar para a nossa congregação, vindo de Minas Gerais com recomendações brilhantes e uma reputação impecável como líder espiritual. Lembro claramente do respeito com que meu pai o tratava, da admiração nos olhos da minha mãe quando ele fazia visitas à nossa casa para estudos bíblicos familiares. Observe como um homem de Deus se comporta, Joana. Minha mãe sussurrava enquanto eu servia biscoitos e suco nas reuniões. E eu observava, fascinada pela sua eloquência, pelo conhecimento que parecia infinito das Escrituras, pelo respeito que todos lhe conferiam.
Aos 16 anos, comecei a notar seus olhares. No início, confundi com interesse paternal. Afinal, ele era 24 anos mais velho. Quando completei 17, Enéas procurou meu pai para uma conversa privada. Naquela noite, meus pais me chamaram à sala para anunciar que o respeitado ancião havia pedido minha mão em casamento. É uma honra para nossa família, filha, meu pai declarou com os olhos marejados de emoção. Um homem de Deus escolheu você. Não houve perguntas sobre meus sentimentos ou desejos. Na nossa comunidade, um casamento assim era considerado uma bênção divina, uma confirmação de que eu havia sido criada corretamente. Lembro-me de sorrir e agradecer, enquanto internamente um turbilhão de emoções contraditórias me consumia. Medo, honra, confusão e uma centelha de orgulho por ter sido escolhida por alguém tão respeitado. O noivado durou apenas 6 meses. Nossas conversas, sempre supervisionadas por alguém da família, giravam em torno dos planos dele para nossa vida juntos, da casa que compraríamos, dos filhos que teríamos, do papel que eu desempenharia como esposa de um líder espiritual. Eu concordava com tudo, repetindo as frases que havia aprendido desde pequena sobre submissão e companheirismo. Casei-me em um sábado ensolarado de setembro, 2 semanas após completar 18 anos. Meu vestido, costurado por minha mãe com renda comprada a prestações, era modesto e elegante, como convinha a uma noiva da nossa congregação. Enéas esperava-me no altar, imponente em seu terno escuro, 42 anos estampados em algumas rugas de expressão e nos fios grisalhos que começavam a aparecer em suas têmporas. Serás submissa e fiel ao teu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo? Perguntou o pastor que conduzia a cerimônia. Sim, respondi, sem imaginar a dimensão do compromisso que estava assumindo. Naquela noite, em um pequeno hotel no centro da cidade, nossa breve lua de mel, antes de iniciarmos a vida no apartamento que ele havia comprado, descobri o primeiro indício do que seria minha vida dali em diante. Sua gentileza estudada desapareceu assim que a porta se fechou, dando lugar a um homem possessivo e controlador, que encarava meu corpo como propriedade recém-adquirida. Uma boa esposa não demonstra vergonha diante do marido, disse ele, enquanto eu, tremendo, tentava esconder minha inexperiência e medo. É seu dever me satisfazer sempre que eu desejar. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, observei minha imagem no espelho embaçado do banheiro e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Com 18 anos recém-completados, eu já não era mais menina, mas ainda não sabia como ser a mulher que ele exigia que eu fosse. O pequeno apartamento no subúrbio rapidamente tornou-se ao mesmo tempo meu refúgio e minha prisão. Nas primeiras semanas de casamento, dediquei-me a transformá-lo em um lar acolhedor. Escolhi cortinas claras para a sala, plantei manjericão e alecrim em vasinhos na janela da cozinha e arrumei com carinho os poucos livros que Enéas me permitia ter, todos de cunho religioso ou sobre administração do lar. Minha rotina estabeleceu-se como um relógio preciso. Acordava às 5 da manhã para preparar o café dele antes que saísse para o trabalho numa repartição pública. Passava o dia cuidando da casa, cozinhando, estudando as lições para os encontros da congregação. Às terças e quintas, nossa sala transformava-se em local de estudos bíblicos, e eu servia café e biscoitos enquanto Enéas conduzia as discussões com sua autoridade característica. Foi numa dessas reuniões, apenas 3 meses após nosso casamento, que percebi pela primeira vez o que estava acontecendo. Conceição, uma viúva de aproximadamente 35 anos, havia se mudado recentemente para o bairro e começado a frequentar nossa congregação. Naquela noite, enquanto eu servia os biscoitos caseiros que havia preparado pela manhã, notei o olhar demorado de Enéas sobre ela, um olhar que nunca direcionava a mim, nem mesmo em nossos momentos mais íntimos. Observei, em silêncio, como ele se sentava mais próximo dela que o necessário, como sua mão tocava acidentalmente a dela ao passar uma página da Bíblia,
como ele ria das observações dela com uma genuinidade que raramente demonstrava em casa. Um nó formou-se em minha garganta, mas mantive o sorriso no rosto, como havia aprendido a fazer. Quando todos saíram e ficamos sozinhos, criei coragem para mencionar o que havia notado. Enéas, percebi que você e a irmã Conceição parecem próximos, comentei enquanto lavava as xícaras do café. O som dos seus passos aproximando-se fez meu estômago contrair. Antes que pudesse continuar, senti sua mão pesada atingir meu rosto com força suficiente para me fazer cambalear. A xícara que eu segurava espatifou-se no chão. Nunca mais ouse questionar meu caráter, sibilou, segurando meu queixo com força para que olhasse em seus olhos. Sou um ancião respeitado. Homens como eu não são questionados, especialmente por suas próprias esposas, entendeu? Assenti, em choque, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Ele soltou meu queixo com um movimento brusco. Limpe essa bagunça antes de vir para o quarto, e não me faça esperar. Agachei-me para recolher os cacos, as mãos trêmulas, enquanto tentava processar o que havia acontecido. Lembrei-me das palavras da minha mãe antes do casamento. Uma esposa sábia sabe quando falar e quando calar-se. Eu havia falhado em meu primeiro teste. Nas semanas seguintes, aprendi a arte do silêncio. Observava, sem comentar, as ligações que ele recebia e se afastava para atender. Fingia não notar quando chegava tarde após compromissos da congregação, trazendo consigo o perfume que não era o meu. Aperfeiçoei a habilidade de entrar em um estado quase meditativo, quando ele exigia seus direitos conjugais, especialmente após noites em que chegava particularmente tarde. 6 meses após nosso casamento, descobri que estava grávida. A notícia, que deveria ter trazido alegria, encheu-me de um pavor inexplicável. Um filho significava um vínculo permanente, a impossibilidade definitiva de escape. Quando contei a Enéas, ele pareceu genuinamente feliz, pela primeira vez desde que nos casamos. Um filho é uma bênção de Deus, declarou, abraçando-me com uma ternura incomum. Vamos anunciar à congregação no próximo domingo. E assim foi. De pé ao lado dele, diante de toda a comunidade, recebi abraços e felicitações, enquanto ele proclamava que o Senhor havia abençoado nossa união. Eu sorria, como era esperado, enquanto internamente uma dúvida crescia. Será que esse filho traria alguma mudança em nosso casamento? Será que Enéas se tornaria o homem que todos acreditavam que ele era? A resposta veio algumas semanas depois, quando, entrando inesperadamente em seu escritório para deixar uma xícara de chá, surpreendi-o ao telefone. Não posso falar agora, sussurrou a pessoa do outro lado da linha. Joana está em casa. Sim, nos encontramos amanhã no lugar de sempre. Nossos olhares se cruzaram quando percebeu minha presença. Depositei silenciosamente a xícara sobre a mesa e saí, fechando a porta atrás de mim. Naquela noite, pela primeira vez, chorei abertamente na cama ao seu lado. Ele simplesmente virou-se, dando-me as costas. Os hormônios da gravidez estão te deixando emotiva, comentou antes de adormecer, enquanto eu encarava o teto, uma mão sobre minha barriga que começava a crescer, perguntando-me que tipo de mundo eu estava trazendo meu filho para conhecer. Os anos passaram com a velocidade de um relógio quebrado, lentamente, dolorosamente, em um ciclo interminável de dias que se repetiam. 4 filhos depois, Guilherme, Raquel, Lucas e o pequeno Daniel, eu havia me tornado especialista na arte de administrar uma casa, criar crianças e manter aparências. De fora, éramos a família modelo da congregação, o respeitado ancião Enéas, sua dedicada esposa Joana e os 4 filhos bem comportados que ocupavam o segundo banco nas reuniões de domingo. Meu primogênito, Guilherme, estava com 14 anos quando o evento que mudaria tudo aconteceu. Raquel tinha 12,
Lucas 9, e o pequeno Daniel acabara de completar 6. 17 anos haviam se passado desde meu casamento, e eu vivia em uma espécie de anestesia emocional, executando minhas funções diárias com precisão mecânica, mantendo o sorriso no rosto quando necessário, ignorando os sinais cada vez mais evidentes das aventuras de Enéas. Foi numa quarta-feira comum, exatamente como tantas outras. Eu preparava o almoço enquanto as crianças estavam na escola. Enéas, que normalmente almoçava no centro da cidade próximo ao seu trabalho, havia dito que viria em casa naquele dia. Algo sobre documentos que precisava buscar. O som da chuva batendo na janela da cozinha criava uma melodia reconfortante enquanto eu picava legumes para a sopa. O telefone tocou. O antigo aparelho fixo que ficava no corredor, entre a sala e a cozinha. Sequei as mãos no avental e atendi. Alô, residência da família Menezes. Um breve silêncio seguido por uma voz feminina hesitante. Joana, é você? Não reconheci imediatamente quem falava. Sim, sou eu. Quem gostaria? É Marta. Marta era uma jovem da congregação, pouco mais de 20 anos, recém-batizada. Nos últimos meses, Enéas havia se oferecido para dar-lhe estudos bíblicos avançados, já que ela demonstrava potencial para serviço especial. Senti meu estômago contrair. Ah, olá, Marta. Enéas não está em casa agora, mas posso anotar seu recado. Outro silêncio, mais prolongado desta vez. Pude ouvir sua respiração entrecortada. Não estou ligando para falar com ele, Joana. Estou ligando para falar com você. Algo na sua voz, um tremor, uma fragilidade, fez meu corpo inteiro gelar. A chuva pareceu intensificar-se lá fora. O que houve, Marta? Eu não sei como dizer isso. Sua voz quebrou-se. Estou grávida, Joana, de 2 meses, e o pai é o Enéas. O mundo pareceu parar de girar. As palavras dela reverberaram em minha mente como um eco distante, enquanto meu corpo parecia flutuar para fora de si mesmo, observando a cena de longe. Uma mulher de 35 anos, segurando um fone de telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Joana, você está aí? Minha voz saiu estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Sim, estou aqui, Marta. Por que você está me contando isso? Ela soluçou do outro lado da linha. Porque ele disse que vai me denunciar à congregação. Disse que vou ser expulsa porque o seduzi. Que ninguém vai acreditar em mim contra a palavra dele. Que vou perder tudo, minha família, meus amigos. Joana, eu estou desesperada. Não sei o que fazer. Um trovão ecoou lá fora, tão violento que fez as janelas estremecerem. Ou talvez fossem meus joelhos que tremiam, tornando difícil manter-me em pé. Ele disse que vocês têm um casamento de aparências, continuou ela, sua voz embargada pelo choro. Que você sabe e aceita as outras mulheres dele. Foi isso que ele me disse quando comecei a me sentir culpada. Ele disse que você entende a posição dele como homem. As palavras dela eram facas, cada uma encontrando um ponto vulnerável em meu corpo. 17 anos de humilhações, mentiras e silêncio culminavam naquele momento. 17 anos fingindo não ver, não saber, não sentir. Onde você está agora, Marta? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza repentina em minha voz. Na casa da minha tia, no Meier. Meus pais me expulsaram quando contei. Eles não acreditaram que foi o irmão Enéas. Anote meu número de celular, instruí. Vou te ligar mais tarde. Não faça nada precipitado, entendeu? Prometa-me. Depois de passar meu número e receber sua promessa embargada, desliguei o telefone. Voltei automaticamente para a cozinha, onde a água da sopa fervia transbordando. Desliguei o fogo e fiquei parada, olhando sem ver para a panela que fumegava. O barulho da chave na porta anunciou a chegada de Enéas. Ouvi seus passos na sala, o som familiar do guarda-chuva sendo fechado, sua voz chamando meu nome. Era hora de fazer uma escolha.
E pela primeira vez em 17 anos, escolhi a mim mesma. Quando Enéas entrou na cozinha, me encontrou exatamente onde havia parado, em frente ao fogão, mãos apoiadas na bancada, olhando fixamente para a panela de sopa que transbordara. Ele não percebeu imediatamente que algo estava errado. Como poderia? Há anos eu havia me tornado especialista em esconder emoções. Joana, o almoço está pronto? Só tenho 1 hora antes de voltar ao trabalho, disse ele, afrouxando a gravata enquanto se aproximava. Algo deve ter chamado sua atenção. Talvez minha postura rígida ou o fato de eu não ter respondido imediatamente como sempre fazia. Ele parou a meio caminho. O que houve? Virei-me lentamente para encará-lo. Pela primeira vez em anos, olhei diretamente em seus olhos, sem desviar, sem abaixar a cabeça, sem o reflexo condicionado de submissão. Marta acabou de me ligar, falei, com uma calma que não sabia que possuía. Ela está grávida. De você. O rosto dele transformou-se numa sucessão rápida de expressões. Surpresa, raiva, e então aquela máscara de indignação virtuosa que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Que absurdo é esse? Essa menina está obviamente perturbada. Como você pode acreditar nesse tipo de... Não, interrompi, a palavra saindo como uma pequena explosão. Não me lembrava da última vez que havia interrompido Enéas. Talvez nunca tivesse feito isso antes. Não comece com isso. Não comigo. Não mais. Ele piscou, aturdido pela interrupção. Sua expressão endureceu. Abaixe esse tom comigo, Joana. Não sei que história maluca essa menina inventou, mas você, como minha esposa, deveria estar do meu lado, não questionando meu caráter com base nas palavras de... Ela disse que você contou a ela que temos um casamento de aparências. Continuei, ignorando sua tentativa de retomar o controle. Que eu aceito suas escapadas, que eu entendo suas necessidades como homem. Minha voz tremia agora, não de medo, mas de uma raiva que vinha de tão fundo dentro de mim que eu mal reconhecia sua origem. 17 anos de emoções reprimidas emergiam como uma tsunami. Você destruiu a vida dessa menina, assim como fez com tantas outras antes dela, e eu deixei acontecer. Fiquei em silêncio enquanto você usava seu poder, sua posição para... A mão dele ergueu-se tão rápido que não tive tempo de recuar. O golpe atingiu meu rosto com uma força que me fez cambalear contra o fogão. O gosto metálico de sangue invadiu minha boca, onde meu lábio havia se partido contra meus próprios dentes. Você não sabe do que está falando, rosnou ele, aproximando-se novamente com o punho erguido. Essa vagabunda está mentindo, e você está escolhendo acreditar nela ao invés do seu próprio marido? Depois de tudo que fiz por você, dei-lhe um teto, dei-lhe filhos, dei-lhe um lugar de respeito na congregação. Sem mim, o que você seria? Naquele momento, algo estranho aconteceu. Em vez do medo familiar que normalmente me paralisava, senti uma calma surreal me invadir. Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu corpo. Uma mulher de meia idade encurralada contra um fogão, sangue escorrendo pelo queixo, encarando um homem 2 vezes mais forte que ela. Mas aquela mulher não era mais a mesma. Sem você, respondi lentamente, saboreando cada palavra, eu seria livre. A fúria nos olhos dele era algo quase palpável. Ele avançou novamente, mas desta vez, em um movimento puramente instintivo, minha mão encontrou a panela ainda quente sobre o fogão. Não pensei, simplesmente agi. O metal quente conectou-se com o lado do seu rosto, com um som horrível, e ele caiu para trás, uivando de dor, mãos cobrindo a face atingida. O choque do que havia feito percorreu meu corpo como uma corrente elétrica. Minha primeira reação, condicionada por anos de submissão, foi pedir perdão, ajudá-lo, minimizar o que tinha acontecido. Mas então, olhando para ele caído no chão da cozinha, gritando obscenidades enquanto segurava o rosto queimado, algo dentro de mim solidificou-se.
uma determinação que eu nunca havia experimentado antes. Com as pernas tremendo, contornei sua figura no chão e caminhei até o telefone. Havia 2 números que eu precisava ligar. Primeiro para a emergência, depois para minha irmã mais velha, que há anos oferecia um lugar para mim e as crianças. Ofertas que eu sempre recusava. "O que você pensa que está fazendo?" gritou Enéas da cozinha, sua voz distorcida pela dor. "O que deveria ter feito há muito tempo", respondi, enquanto discava o primeiro número. Nas horas que se seguiram, nossa casa transformou-se em um cenário surreal. A ambulância chegou primeiro, levando Enéas para o hospital, sua face parcialmente coberta por compressas, enquanto ele alternava entre ameaças dirigidas a mim e explicações confusas aos paramédicos sobre um acidente doméstico. Os vizinhos se aglomeraram nas janelas e portas, observando com curiosidade mal disfarçada. Alguns membros da congregação apareceram, atraídos pelo burburinho que se espalhou rapidamente. Eu permaneci sentada na sala, um pano úmido pressionado contra meu lábio partido, esperando as crianças voltarem da escola, esperando minha irmã chegar de Niterói, esperando que meu coração parasse de bater tão violentamente contra meu peito. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma mistura de horror pelo que havia acontecido, medo do que viria a seguir, e, surpreendentemente, um alívio tão profundo que chegava a ser doloroso. Como um membro que esteve engessado por anos e finalmente é libertado, a dor e o alívio vindo simultaneamente, inseparáveis. A vida como eu conhecia havia terminado naquela cozinha, entre uma panela de sopa transbordada e um telefone que havia tocado no momento exato. E embora o futuro fosse uma névoa de incertezas, uma coisa eu sabia com clareza absoluta. O silêncio que havia me consumido por 17 anos finalmente havia se quebrado. A notícia se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Uma comunidade que vivia de aparências e sussurros agora tinha o escândalo perfeito. A esposa do ancião Enéas havia atacado o marido com uma panela quente. Ninguém mencionava o lábio partido, as marcas de dedos em meu rosto, ou o fato de que Marta, jovem da congregação, carregava um filho dele no ventre. Quando busquei minhas crianças na escola naquela tarde, já sentia os olhares. Os outros pais mantinham distância, como se meu descontrole fosse contagioso. Guilherme, meu primogênito, foi o primeiro a perceber que algo havia mudado drasticamente. "O que aconteceu com seu rosto, mãe?" perguntou ele, enquanto entrávamos no táxi que nos levaria à casa de minha irmã Teresa, em Niterói. "Houve uma briga", respondi simplesmente, "entre seu pai e eu." Os 4 permaneceram silenciosos durante toda a travessia da ponte Rio-Niterói, cada um absorvendo a informação à sua maneira. Raquel, sempre a mais intuitiva, segurou minha mão no banco traseiro, seus olhos dizendo o que sua boca não conseguia expressar. Finalmente. Teresa nos recebeu de braços abertos no pequeno apartamento de 2 quartos, sem julgamentos, sem perguntas incômodas. Apenas o alívio claro em seus olhos por finalmente me ver longe dele. "O sofá-cama é seu", disse ela, apontando para a sala. "As crianças podem ficar no quarto de hóspedes por enquanto." Por enquanto. 2 palavras que carregavam o peso do provisório, da incerteza. Em poucas horas, havia passado de esposa de ancião com uma casa própria no subúrbio a uma mulher separada, abrigada temporariamente, com 4 crianças e nenhuma perspectiva clara de futuro. O telefone não parou de tocar naquela noite. Primeiro, as ligações da congregação. O outro ancião, irmão Josias, sua esposa Lourdes, algumas irmãs que se diziam preocupadas, mas, na verdade, buscavam detalhes suculentos para alimentar os rumores. Teresa respondia a todos com a mesma firmeza. "Joana não pode falar agora. Ela entrará em contato quando estiver pronta." Depois veio a chamada que congelou meu sangue. Enéas, do hospital, sua voz distorcida pela raiva e pelos analgésicos. "Você destruiu tudo.
cuspiu ele ao telefone quando Teresa relutantemente me passou o aparelho. Sabe o que vai acontecer agora? Vou garantir que você nunca mais veja as crianças. Vou denunciá-la à polícia por tentativa de homicídio. E a congregação? Você está acabada, Joana. Expulsa, desassociada, ninguém mais vai sequer olhar na sua cara. Minhas mãos tremiam, mas minha voz manteve-se firme. Enéas, se você me denunciar, vou contar tudo. Sobre Marta, sobre as outras, sobre os anos de abuso, sobre o dinheiro da congregação que desaparecia misteriosamente. Tem certeza de que quer isso? O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer resposta. Finalmente ele falou. A voz agora um sibilo controlado. Você não seria capaz. Pense nas crianças, no escândalo, no que todos vão dizer. Eu tenho pensado nas crianças pelos últimos 17 anos. Agora estou pensando em mim também. Desliguei o telefone com um clique suave que pareceu selar o fim de uma era. Na manhã seguinte, enquanto as crianças ainda dormiam, Teresa me encontrou na pequena varanda, observando o sol nascer sobre a baía de Guanabara. E agora? Perguntou ela, passando-me uma xícara de café. Não sei, admiti. 17 anos sendo a esposa do ancião Enéas, e agora não sei quem sou. Você é Joana, respondeu ela simplesmente. Sempre foi, só precisava se lembrar disso. A primeira semana foi uma montanha-russa emocional. As crianças precisaram ser matriculadas em escolas próximas, explicações tiveram que ser criadas, o mínimo de roupas e pertences pessoais recuperados da casa que agora parecia pertencer a uma vida anterior. O mais difícil foi o comitê judicial da congregação. 3 anciãos, incluindo o próprio Enéas, com o rosto parcialmente enfaixado, sentados em cadeiras altas, enquanto eu ocupava uma pequena cadeira solitária à frente deles. Como num tribunal medieval, fizeram perguntas, buscaram detalhes, exigiram arrependimento pelo meu ato de violência contra um ungido de Jeová. E quanto ao ato dele contra Marta? Perguntei, interrompendo o discurso moralista do ancião Josias. E quanto aos anos de infidelidade? De abuso? O silêncio que se seguiu foi cortado pela voz controlada de Enéas. Minha esposa está claramente perturbada. A menina inventou essa história absurda e, infelizmente, Joana, em sua fragilidade emocional, escolheu acreditar nela ao invés de confiar no marido. A decisão veio na semana seguinte. Eu seria desassociada por violência doméstica e por espalhar mentiras caluniosas contra um servo nomeado. O que significava, na prática, que todos os membros da congregação, incluindo familiares, deveriam me tratar como morta. Nenhum contato, nenhuma conversa, nenhum reconhecimento de minha existência. O golpe mais duro veio quando Enéas moveu uma ação pela guarda dos 4 filhos, alegando minha instabilidade mental e comportamento violento. Como um homem de posses e posição, com uma casa própria e o apoio de toda uma comunidade religiosa, ele parecia ter todas as vantagens. Mas havia uma coisa que Enéas jamais compreendeu. A força que uma mulher encontra quando finalmente decide lutar não apenas pelos outros, mas por si mesma. Senhora Menezes, com todo respeito, suas qualificações são limitadas. A mulher do Departamento de Recursos Humanos me olhava por cima dos óculos com uma mistura de pena e impaciência. Era minha 12ª entrevista de emprego em 3 semanas, e o resultado parecia destinado a ser o mesmo dos anteriores. Tenho experiência com administração doméstica, organização, sou pontual e aprendo rápido. Argumentei, as palavras soando cada vez mais vazias a cada repetição. Entendo, mas precisamos de alguém com, no mínimo, ensino médio completo e experiência comprovada no varejo. Saí do shopping center com o peso do fracasso curvando meus ombros. No ponto de ônibus, verifiquei minha carteira. Restavam apenas R$ 23 dos 200 que Teresa havia me emprestado. O dinheiro estava acabando
e com ele minhas esperanças. A batalha judicial pela guarda das crianças consumia não apenas meus escassos recursos financeiros, mas também minha energia emocional. O advogado que aceitou meu caso, um jovem recém-formado, amigo do filho mais velho de Teresa, cobrava apenas o mínimo necessário, mas mesmo assim era um valor que eu mal podia pagar. A lei favorece a mãe em casos de guarda, explicou ele em nosso primeiro encontro. Mas seu ex-marido tem armas poderosas, estabilidade financeira, uma casa própria e, principalmente, o testemunho de toda uma comunidade sobre seu desequilíbrio. A audiência preliminar confirmou seus temores. Sentada na sala fria do tribunal, observei Enéas entrar com seu terno impecável, acompanhado de 3 membros da congregação. O contraste não poderia ser mais gritante. Eu em meu único conjunto social, já desbotado, sentada ao lado de um advogado que mal saíra da universidade. Sua Excelência, minha cliente foi vítima de abuso psicológico e físico durante anos, argumentou meu advogado. O incidente com a panela foi um ato de legítima defesa após ser agredida. Objeção, meritíssimo. Não há qualquer registro policial de violência doméstica nos 17 anos de casamento, rebateu o advogado de Enéas, um homem de meia-idade com voz trovejante. O que temos são testemunhas do caráter exemplar do meu cliente e um incidente violento perpetrado pela senhora Menezes, que resultou em queimaduras de 2º grau. O juiz, um homem de idade avançada com olhos cansados, determinou visitas supervisionadas enquanto o caso prosseguia. As crianças permanecem com o pai, que mantém a casa familiar e a estabilidade financeira, até decisão final. No caminho de volta ao apartamento de Teresa, chorei silenciosamente no ônibus. Não apenas pela decisão judicial, mas pela cruel ironia. Eu havia finalmente encontrado coragem para sair, apenas para descobrir que o mundo lá fora parecia tão hostil quanto o cativeiro que deixara. O primeiro mês no apartamento de Teresa transformou-se em 2, depois 3. Minha irmã, com seu salário de professora, sustentava a mim e ainda ajudava com os gastos quando as crianças vinham nos visitar aos sábados. Eu podia ver o estresse em seu rosto, as contas que se acumulavam, mas seu apoio nunca vacilou. Você faria o mesmo por mim, dizia ela quando eu expressava minha culpa. As visitas supervisionadas com as crianças eram momentos agridoces. 2 horas num parque público sob o olhar vigilante de uma assistente social. Guilherme, agora com 15 anos, mal conseguia disfarçar sua raiva pela situação. Pai diz que você pode voltar se pedir desculpas, disse ele durante uma dessas visitas, chutando pedrinhas no caminho. Diz que a congregação poderia reconsiderar seu caso. E você acha que eu deveria voltar, filho? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não, respondeu finalmente. Não éramos felizes lá, nenhum de nós. Mas é difícil, mãe. Na escola, na congregação, todos olham para nós como se fôssemos quebrados. Aquela palavra, quebrados, ficou martelando em minha mente. Era assim que eu me sentia também. Quebrada, incompleta, incapaz de reconstruir minha vida a partir dos fragmentos que me restavam. A reviravolta veio de onde eu menos esperava. Numa tarde particularmente desanimadora, após mais uma entrevista fracassada, entrei num pequeno café para gastar meus últimos trocados em um refrigerante. A proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil, notou minhas lágrimas mal contidas. Dia difícil? Perguntou, colocando um pedaço de bolo que eu não havia pedido ao lado do meu copo. Dia difícil, mês difícil, ano difícil, respondi com um sorriso triste. Estou procurando alguém para ajudar aqui no café, disse ela, observando-me com atenção. Não pago muito, mas inclui as refeições. Interessada? Foi assim que conheci Dona Zuleide e seu Café Recanto, um pequeno estabelecimento a poucas quadras do apartamento de Teresa.
com seu avental florido e sua filosofia de que bolo resolve quase tudo, ela se tornaria não apenas minha primeira chefe, mas uma mentora inesperada na arte de recomeçar. Meu primeiro dia no Café Recanto foi uma montanha-russa de emoções. As mãos trêmulas derramaram café, quebraram uma xícara e confundiram pedidos. Dona Zuleide observava tudo com uma paciência que me desconcertava. Desculpe, murmurei pela 10ª vez quando derrubei uma bandeja de biscoitos. Criança, você passou 17 anos sendo perfeita para os outros. Aqui você tem permissão para errar. No final daquele primeiro dia, exausta e com os pés doloridos, recebi meu primeiro pagamento diário, uma quantia pequena, mas que representava algo que nunca tivera. Dinheiro que eu mesma havia ganado. Meu dinheiro. Em casa, mostrei as notas para Teresa com um orgulho infantil. Vou começar a contribuir com as despesas, anunciei como se aquele valor pudesse fazer qualquer diferença significativa. É um começo, respondeu ela, sorrindo. Um começo. Era exatamente isso. Após anos na inércia, qualquer movimento parecia uma vitória. Mas os desafios estavam apenas começando. Na segunda semana de trabalho, entrou no café um rosto familiar. Irmã Lourdes, esposa do ancião Josias, acompanhada de 2 outras mulheres da congregação. O sangue gelou em minhas veias quando nossos olhares se cruzaram. Lourdes pareceu igualmente surpresa, mas recuperou-se rapidamente. Não sabia que você trabalhava aqui, disse ela, numa voz baixa enquanto as outras se acomodavam na mesa. Comecei recentemente, respondi, tentando manter a dignidade enquanto segurava o bloco de pedidos. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre nós. Então, para minha surpresa, ela tocou levemente meu braço. Marta deixou a congregação, sussurrou. Depois que você saiu, outras começaram a falar. Enéas tem... negado tudo, claro. Antes que pudesse responder, uma das mulheres chamou Lourdes de volta à mesa. Ela afastou-se com um último olhar significativo. Aquela noite chorei até adormecer. Não de tristeza, mas de uma estranha mistura de alívio e fúria. Alívio por não estar mais sozinha em minha verdade. Fúria por pensar em quantas outras mulheres haviam sido silenciadas antes e depois de mim. A segunda grande falha veio com a tentativa de alugar um apartamento próprio. Após 2 meses no Café Recanto, juntando cada centavo, pensei ter o suficiente para um depósito inicial em um quarto e sala numa área modesta. Precisamos ver seu comprovante de renda, fiador e referências, explicou o corretor, um homem jovem com pressa demais para disfarçar seu desinteresse. Tenho o comprovante do café onde trabalho, respondi. Ele verificou o papel e balançou a cabeça. Isso mal cobre o aluguel, e sem fiador ou histórico de crédito... Outra porta fechada. Voltei para o apartamento de Teresa, sentindo-me derrotada novamente. Na sala, encontrei-a conversando com meu advogado, seus rostos sérios. O juiz marcou a audiência final para o próximo mês, informou ele. Enéas está pedindo guarda exclusiva agora, alegando que suas condições de vida são inadequadas para receber as crianças, mesmo em visitas. Ele não pode fazer isso, protestei. Estou trabalhando, estou me reconstruindo. O problema é que, aos olhos da justiça, você ainda não tem um lar próprio para oferecer às crianças. E ele tem uma casa, estabilidade financeira e testemunhas do seu incidente violento. Naquela noite, o desespero bateu forte. Sentada na pequena varanda, contemplei a possibilidade de desistir, voltar para Enéas, pedir perdão, retomar meu lugar de esposa silenciosa. Pelo menos assim estaria com meus filhos. Foi Teresa quem me encontrou ali, olhos fixos no vazio, derrotada. Ele ligou, não foi? Perguntou sentando-se ao meu lado. Assenti. Enéas havia telefonado mais cedo, sua voz macia como veludo. As crianças sentem sua falta, Joana. Eu sinto sua falta. Podemos resolver isso, como família.
A congregação está disposta a reconsiderar seu caso, se você demonstrar verdadeiro arrependimento. Estou pensando em voltar, confessei a Teresa, as palavras saindo como uma traição a mim mesma. Minha irmã ficou em silêncio por um longo momento. Então, segurou minhas mãos entre as suas. Lembra quando éramos crianças e você quebrou o braço caindo daquela árvore? Você chorou a noite inteira, não de dor, mas porque estava com medo de tentar subir novamente. E daí? E daí que no dia seguinte, com o braço engessado e tudo, você estava lá, no primeiro galho. Disse que se não subisse logo, nunca mais teria coragem. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. É diferente agora. Estou perdendo meus filhos, Teresa. Não, não está perdendo. Está lutando por eles e por você. Sei que parece impossível agora, mas se você voltar para ele, vai perder algo muito mais valioso. A mãe que seus filhos realmente precisam. Uma mulher forte, que enfrenta seus medos, que não se submete a abusos, que mostra, pelo exemplo, que sempre há um caminho, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas. Fiquei em silêncio, deixando suas palavras penetrarem. Talvez ela estivesse certa. Talvez esta fosse minha árvore para escalar novamente, com medo, com dor, mas com a certeza de que ficar no chão seria uma derrota muito maior. O Café Recanto tornou-se meu refúgio nos meses que se seguiram. Dona Zuleide, percebendo minha situação cada vez mais desesperadora, aumentou minhas horas e, consequentemente, meu salário. Mas a verdadeira mudança veio quando ela me encontrou experimentando novas receitas de bolo na cozinha, depois do horário de fechamento. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou, observando-me decorar um bolo de cenoura com chocolate. Sempre gostei de cozinhar, respondi, envergonhada por ter usado ingredientes sem permissão. Na congregação, eu organizava os eventos e festas. A comida sempre ficava por minha conta. Seus olhos brilharam com uma ideia súbita. Sabe, tenho recebido pedidos de encomendas para festas, mas sempre recuso porque não dou conta sozinha. Se você conseguir criar algumas opções de doces e salgados... Assim nasceu a seção de encomendas do Café Recanto. Comecei timidamente. Alguns bolos simples, tortas salgadas, quiches, mas logo as encomendas aumentaram, baseadas no boca a boca dos clientes satisfeitos. O trabalho extra significava mais dinheiro, mais independência, e algo que eu não tinha há muito tempo. Orgulho pelo que fazia. Você tem um dom, comentou Dona Zuleide após um cliente elogiar entusiasticamente meus doces. Já pensou em fazer algum curso de confeitaria? A ideia pareceu absurda no início. Eu, aos 35 anos, voltando a estudar? Mas a semente havia sido plantada. Na audiência final pela guarda das crianças, enfrentei novamente o tribunal com um nervosismo diferente. Não mais o desespero de quem não tem nada a oferecer, mas a ansiedade de quem começa a vislumbrar possibilidades. Sua Excelência, minha cliente agora possui emprego fixo, argumentou o meu advogado. Está juntando dinheiro para alugar seu próprio espaço e demonstra compromisso com a reconstrução de sua vida. O advogado de Enéas, entretanto, foi implacável. Um trabalho de meio período em um café, sem garantias trabalhistas, sem plano de saúde, sem estabilidade, e ainda vivendo de favor na casa da irmã. Comparado ao ambiente estável que meu cliente oferece, com uma casa própria e todos os confortos para as crianças, não há realmente competição. Quando o juiz me deu a palavra, respirei fundo. Senhor juiz, é verdade que não tenho muito a oferecer materialmente neste momento. Mas estou construindo algo sólido, passo a passo. Mais importante que isso, estou mostrando aos meus filhos que uma mulher pode recomeçar, pode se valorizar, pode dizer não ao abuso e à submissão. Olhei diretamente para Enéas enquanto continuava. O que eles aprendem vivendo com o pai é que poder e controle são mais importantes que respeito e honestidade, que aparências importam mais que verdade.
A decisão do juiz foi salomônica, guarda compartilhada, com as crianças passando finais de semana alternados comigo, desde que eu estabelecesse residência própria em 6 meses. Não era ideal, mas era uma chance. Saí do tribunal com uma determinação renovada. Aquela mesma semana, inscrevi-me em um curso noturno de confeitaria básica numa escola técnica pública. A cada aula, descobria não apenas novas técnicas e receitas, mas partes de mim mesma que haviam sido sufocadas por anos. O curso me conectou com outras mulheres, algumas também reconstruindo suas vidas após relacionamentos abusivos, outras buscando independência financeira, todas compartilhando não apenas receitas, mas histórias e força. Foi através de uma colega de curso que surgiu minha grande oportunidade. Marília, uma senhora de 60 anos que fazia o curso por hobby, ficou impressionada com meus doces. Minha filha tem uma pequena loja de produtos naturais em Ipanema, contou ela durante um intervalo. Ela está procurando alguém para fornecer opções de doces sem açúcar refinado, sem glúten, essas coisas saudáveis que estão na moda. Você se interessaria? A princípio, a ideia de criar sobremesas saudáveis pareceu desafiadora demais. Eu conhecia os ingredientes tradicionais, os métodos clássicos, mas Marília insistiu e marcou um encontro com sua filha, Cláudia. A pequena loja em Ipanema era um outro mundo. Produtos orgânicos, clientes sofisticados, preços que me fizeram engasgar. Cláudia, uma mulher de negócios assertiva, foi direta. Preciso de doces que sejam saudáveis, mas deliciosos. A maioria das opções que encontro são sem graça. Se você conseguir desenvolver algumas receitas, podemos fazer um teste. Passei as 2 semanas seguintes experimentando, errando, ajustando. Teresa transformou-se em cobaia oficial, provando cada nova versão de brownie sem açúcar ou torta vegana. Quando finalmente apresentei as amostras a Cláudia, seu sorriso disse tudo. Isso é exatamente o que eu procurava. Podemos começar com uma encomenda semanal e ver como os clientes reagem. Aquela primeira encomenda paga, com embalagens elegantes exibindo pequenas etiquetas com "Doces da Joana", representou muito mais que dinheiro. Era a prova tangível de que eu poderia, de fato, reconstruir minha vida, tijolo por tijolo, receita por receita. O prazo de 6 meses estabelecido pelo juiz se aproximava rapidamente. Apesar do sucesso crescente com meus doces na loja de Cláudia e das encomendas no Café Recanto, os valores ainda não eram suficientes para alugar um apartamento adequado para receber meus filhos. As noites passaram a ser preenchidas por cálculos impossíveis e pesadelos, onde eu perdia definitivamente a guarda das crianças. Numa terça-feira chuvosa, enquanto entregava uma encomenda na loja de Cláudia, encontrei-me com uma cliente que mudaria o rumo da minha história. Vitória, uma arquiteta de meia-idade, provou um dos meus bolos sem glúten e praticamente gemeu de prazer. "Isso é divino. Quem faz?" perguntou a Cláudia. "É a Joana, nossa fornecedora. Está bem ali", apontou Cláudia em minha direção. Vitória aproximou-se com um interesse quase intimidador. "Você tem cartão? Site? Instagram?" Constrangida, expliquei que ainda estava começando, trabalhando em pequena escala. Ela me estendeu seu cartão. "Estou organizando um evento para 50 pessoas no próximo mês. Seria sua maior encomenda até agora?" Assenti, tentando esconder meu pânico. Ela continuou. "Meu irmão está abrindo um café no Leblon focado em produtos artesanais. Ele precisa de alguém que forneça doces diferenciados. Se você impressionar no meu evento, posso apresentá-los." Aquela oportunidade era exatamente o que eu precisava, mas também representava um risco enorme. Precisaria investir em ingredientes, alugar equipamentos maiores, talvez até contratar ajuda. Teresa ofereceu suas economias, mas recusei. Já devia demais a ela. Foi Dona Zuleide quem sugeriu uma solução.
use nossa cozinha depois do horário de fechamento. Cobro apenas os custos de energia e posso ajudar nos dias mais corridos. Com a data do evento se aproximando, minha vida tornou-se um turbilhão. Dormia apenas 4 horas por noite, testando receitas, calculando custos, organizando a logística. Nos finais de semana que recebia meus filhos no pequeno quarto de Teresa, mal conseguia estar realmente presente, preocupada com 1000 detalhes. Uma semana antes do evento, recebi uma ligação de Enéas. Ouvi dizer que você está trabalhando em uma loja em Ipanema, comentou, sua voz calculadamente casual. Está prosperando, pelo visto. Um calafrio percorreu minha espinha. Como ele sabia? Estou reconstruindo minha vida, respondi secamente. Fico feliz. As crianças comentaram que você parece ocupada demais quando estão com você. A insinuação era clara como cristal. Ele estava coletando munição para questionar minhas habilidades como mãe. O que exatamente você quer, Enéas? Perguntei, cansada dos jogos. Apenas conversar sobre o futuro. Talvez possamos tomar um café? Sem advogados, só nós dois. Algo na proposta me deixou instantaneamente alerta. Enéas nunca fazia nada sem segundas intenções. Prefiro manter nossa comunicação formal por enquanto, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha firmeza. Seu suspiro dramático do outro lado da linha era familiar demais, o prelúdio para seu número de vítima incompreendida. Você sempre foi teimosa, Joana. Mas tudo bem. Só não diga que não tentei fazer isso da maneira amigável. A ameaça velada pairou no ar mesmo após desligar. Aquela noite, não consegui dormir. O evento de Vitória, a possível parceria com o Café no Leblon, o prazo do juiz. E agora, Enéas novamente se movimentando como uma sombra no periférico da minha recém-conquistada liberdade. 2 dias antes do evento, enquanto finalizava as últimas receitas na cozinha do Café Recanto, recebi outra ligação. Era o advogado. Joana, Enéas entrou com um pedido de revisão da guarda compartilhada. Ele alega que você está trabalhando em condições irregulares, sem registro formal, utilizando a cozinha comercial de um estabelecimento para produção própria, sem licença sanitária. Meu mundo desabou. De alguma forma, ele havia descoberto tudo. A noite anterior ao evento de Vitória foi a mais longa da minha vida. Com o advogado, elaboramos uma estratégia para responder às acusações de Enéas, mas o cenário era desafiador. Tecnicamente, ele estava certo. Eu realmente operava sem todas as licenças necessárias, como a maioria dos pequenos empreendedores que começam do zero. Teresa, vendo meu desespero, sugeriu o impensável: desistir do evento e voltar a negociar com Enéas. Talvez, se você concordar com as condições dele por enquanto, ganhe tempo para se estabelecer legalmente, argumentou ela preocupada. E perder a única chance real que tenho de conquistar minha independência? Respondi, esgotada. Se eu ceder agora, nunca mais sairei desse ciclo. Aquela madrugada, sozinha na cozinha silenciosa do Café Recanto, enquanto finalizava os doces para o evento, comecei a repassar cada momento dos últimos meses, cada escolha que havia me trazido até ali. Lembrei-me da primeira vez que entrei naquela cozinha, das mãos trêmulas, do medo do desconhecido. Recordei cada receita aperfeiçoada, cada elogio recebido, cada pequena vitória. Pensei nos meus filhos, especialmente em Laura, minha caçula de 10 anos, que na última visita havia dito, enquanto me ajudava a decorar cupcakes: "Quando crescer, quero ser forte igual a você, mamãe." Forte. Era assim que ela me via agora. Não como a mãe submissa que abaixava os olhos quando o pai falava, mas como uma mulher que enfrentava o mundo com suas próprias mãos. Às 4 da manhã, exausta mas decidida, liguei para a Vitória. Me desculpe pela hora, comecei quando ela atendeu, sonolenta. Preciso ser completamente honesta com você. Contei tudo,
Minha situação com Enéas, a batalha pela guarda das crianças, as acusações sobre minha operação irregular. Entregarei seu pedido com a mesma qualidade que prometi, garanti. Mas precisava que soubesse que existe um risco. Se houver alguma denúncia... Seu silêncio do outro lado me aterrorizou. Finalmente, ela suspirou. Joana, espero que seus doces sejam realmente tão bons quanto Cláudia diz, porque estou prestes a colocar a reputação do meu evento em suas mãos. Mas entendo lutas difíceis. Passei por algo semelhante há 20 anos. Pela primeira vez em dias, senti um nó na garganta se desfazer. Quanto às licenças, continuou ela, meu irmão está precisando de alguém não apenas para fornecer, mas para gerenciar toda a operação de doces do café. Com carteira assinada, tudo legal. Se você realmente impressionar amanhã, podemos conversar seriamente sobre isso. Quando desliguei, o sol começava a nascer. Olhei para a cozinha impecavelmente organizada, para as dezenas de doces cuidadosamente preparados, para minhas mãos calejadas e queimadas. Em poucas horas, estaria entregando a maior encomenda da minha vida, enfrentando o momento decisivo que poderia finalmente me libertar, ou me devolver à estaca zero. Voltei para o apartamento de Teresa apenas para tomar um banho rápido e trocar de roupa. Na mesa da cozinha, encontrei um envelope. Chegou ontem, explicou minha irmã, do escritório do juiz. Com mãos trêmulas, abri o documento oficial. O prazo para comprovar residência própria havia sido antecipado. Eu tinha apenas 3 dias. O evento de Vitória acontecia num casarão reformado em Santa Teresa, com vista panorâmica para a cidade. Cheguei 2 horas antes, com o carro emprestado de Teresa abarrotado de doces meticulosamente embalados. A cada solavanco na estrada íngreme, meu coração quase parava, temendo que as delicadas montagens de chocolate desmoronassem. O salão estava sendo decorado com um tema botânico sofisticado, folhagens naturais, luzes delicadas, arranjos minimalistas. Vitória me recebeu com um abraço tenso. O buffet principal atrasou, informou, visivelmente estressada. Seus doces terão ainda mais destaque do que planejamos. Montei a mesa de sobremesas com o cuidado de uma artista finalizando sua obra-prima. Cada peça posicionada estrategicamente, os brownies sem glúten com calda de frutas vermelhas, as tortas veganas de limão, os petit gâteaux de chocolate amargo com núcleo de caramelo salgado, os macarons coloridos com recheios surpreendentes. Uma apresentação que contava não apenas a história dos sabores, mas a minha própria jornada de transformação. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, empresários, arquitetos, designers influentes, permaneci num canto, observando suas reações. Os murmúrios de aprovação, as expressões de deleite, os pedidos de cartões que eu ainda não tinha. Vitória circulava entre os grupos, ocasionalmente apontando em minha direção. Foi quando o vi. Enéas, impecavelmente vestido, conversando com um grupo próximo à entrada. Meu sangue gelou. Como estava ali? O que pretendia? Antes que pudesse reagir, ele me avistou. Nossos olhares se cruzaram através do salão lotado. Seus olhos, aqueles mesmos que por anos me fizeram sentir pequena e insuficiente, agora transmitiam algo diferente. Raiva, sim, mas também um traço de desconforto que nunca havia percebido antes. Ele começou a caminhar em minha direção, determinado. Pensei em fugir, em me esconder na cozinha, mas algo dentro de mim se recusou a recuar. Pela primeira vez, encarei-o de frente, sem desviar o olhar. "O que faz aqui?" perguntei quando ele se aproximou, mantendo a voz baixa para não criar uma cena. "Fui convidado", respondeu com um sorriso frio. "Projeto a nova sede da empresa de Paulo." Apontou para um homem conversando com Vitória. "Uma coincidência interessante, não acha?" "O que você quer, Enéas?" "Ver com meus próprios olhos." O advogado comentou sobre seu novo empreendimento. "Queria entender por que isso vale mais que nossos filhos.
A acusação era tão injusta que senti como um golpe físico. Nossos filhos são tudo para mim, respondi, controlando a voz trêmula. É por eles que estou reconstruindo minha vida. Reconstruindo? Seu riso era gelado. Olhe para você, Joana, servindo docinho em festas. É isso que quer ensinar às nossas filhas? A abandonar sua família por isso? Anos antes, aquelas palavras teriam me destruído. Mas naquele momento, olhando para minha mesa de sobremesas, cada peça criada com habilidade, dedicação e amor, vi claramente o que ele nunca conseguiria entender. O que estou ensinando a elas, Enéas, é que nunca é tarde para recomeçar, que nenhuma mulher precisa aceitar ser diminuída, traída ou controlada, que elas podem e devem criar seus próprios caminhos. Sua expressão endureceu. Bonito discurso. Vamos ver se o juiz concorda comigo que crianças precisam de estabilidade, não de filosofias feministas. Nesse momento, Vitória se aproximou, acompanhada do homem que Enéas havia apontado antes. Paulo, este é o fornecedor que mencionei, apresentou-me ela. Joana, meu cliente Paulo Mendes, dono do Café Jardim no Leblon. Paulo, um homem de meia idade com olhos gentis, estendeu a mão. Seus doces são excepcionais. Vitória me contou sobre sua história. Estou impressionado com sua resiliência. Enéas observava, atordoado, enquanto Paulo continuava. Preciso de alguém para gerenciar a confeitaria do café. Carteira assinada, salário compatível com o mercado. O apartamento sobre o estabelecimento também está disponível para aluguel, se interessar. A expressão de Enéas oscilou entre incredulidade e fúria contida enquanto Paulo detalhava a proposta. Um emprego formal. Um apartamento. Tudo o que eu precisava para cumprir as exigências do juiz, materializado diante de nós como uma intervenção divina. Podemos conversar em meu escritório amanhã? Sugeriu Paulo. Traga seus documentos e podemos formalizar tudo rapidamente. Quando ele e Vitória se afastaram, Enéas permaneceu imóvel, processando o que acabara de testemunhar. Que conveniente, murmurou finalmente, o sarcasmo mal disfarçando seu desconforto. Parece que você teve mais sorte do que merece. Não foi sorte, Enéas. Foi trabalho duro e pessoas que acreditaram em mim. Nosso confronto foi interrompido pelo microfone sendo ligado. Vitória, no centro do salão, chamava a atenção dos convidados. Antes do encerramento, quero apresentar oficialmente a pessoa responsável pelos doces extraordinários desta noite. Joana, por favor, venha aqui. Relutante, caminhei até ela, consciente dos olhares, especialmente o de Enéas, que permaneceu onde estava, observando. Joana representa o que mais admiro: coragem para recomeçar e talento para transformar desafios em arte. Seus doces não são apenas deliciosos, são uma declaração de independência. Os aplausos ecoaram pelo salão. Vitória passou-me o microfone, um gesto que não havíamos combinado. Paralisada, olhei para a multidão elegante. Nunca havia falado em público antes. Enéas sempre o fizera por nós dois. Minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei novamente. Obrigada pela oportunidade. Há 1 ano, eu não imaginaria estar aqui. Cada doce que criei carrega uma parte da minha história, de transformação, de encontrar doçura mesmo depois do amargo. Meus olhos encontraram os de Enéas na multidão. Ele parecia menor de alguma forma, menos intimidador. Aprendi que recomeçar não significa apagar o passado, mas construir sobre ele. E que, às vezes, precisamos quebrar para poder nos reconstruir mais fortes. Os aplausos que se seguiram eram para mim, não como esposa de alguém, não como mãe, mas como Joana, a confeiteira que transformava ingredientes simples em pequenas obras de arte. Enéas havia desaparecido quando terminei,
Mais tarde, ao guardar os últimos recipientes vazios, todos os doces haviam sido consumidos, um sucesso absoluto, recebi dezenas de pedidos de cartões e perguntas sobre encomendas futuras. Na manhã seguinte, com o contrato de trabalho assinado e o acordo de aluguel em mãos, enfrentei a sala de audiências com uma confiança que nunca havia sentido antes. Enéas e seu advogado pareciam desconcertados quando apresentei os documentos ao juiz. Minha cliente agora possui emprego formal, com registro em carteira e residência própria adequada para receber os menores, declarou meu advogado com mal disfarçada satisfação. O advogado de Enéas tentou argumentar que a situação era muito recente, que precisávamos de um período probatório, mas o juiz foi enfático. Os requisitos estabelecidos foram cumpridos dentro do prazo estipulado. A guarda compartilhada está mantida, conforme decisão anterior. Ao sair do tribunal, Enéas me alcançou no corredor. Isso não termina aqui, advertiu em voz baixa. Você pode ter conseguido esse emprego conveniente, mas continuo sendo o pai deles, o homem que eles respeitam. Sustentei seu olhar sem vacilar. Sim, você é o pai deles, e eu sou a mãe que eles verão crescer, evoluir e conquistar sua independência. Esse exemplo também é importante, não acha? Pela primeira vez em nossa longa história, Enéas não teve resposta. Em seu silêncio, reconheci algo que nunca havia percebido. Sem o poder de me controlar, sem minha submissão, ele parecia desorientado, como se tivesse perdido parte da própria identidade. Saí do tribunal e respirei o ar da tarde carioca. O caminho à minha frente ainda estava repleto de desafios, mas pela primeira vez, pertencia verdadeiramente a mim. 6 meses se passaram desde aquela audiência decisiva. O apartamento sobre o café-jardim tornou-se nosso verdadeiro lar, meu e das crianças, nos dias em que ficam comigo. Pequeno, mas acolhedor, com uma cozinha que permite que eu continue experimentando receitas, mesmo nas horas de folga. Ainda me surpreendo com a mulher que vejo no espelho cada manhã. Cabelos agora mais curtos, um corte que Enéas nunca teria aprovado, e olhos que sustentam o próprio olhar. Às vezes, nas primeiras horas do dia, quando o café ainda está fechado e a rua silenciosa, sento-me na pequena varanda com uma xícara de chá e observo o mundo despertando. Nestes momentos de solitude, reflito sobre como o silêncio agora é uma escolha, não uma imposição. Um silêncio que não queima a garganta nem sufoca o peito, mas que acolhe e restaura. Não foi um caminho fácil, nem sempre linear. Houve dias em que questionei cada decisão, especialmente quando as crianças demonstravam confusão ou resistência às mudanças. Pedro, meu filho mais velho, agora com 16 anos, demorou a entender minha transformação. Acostumado a ver o pai como autoridade incontestável, encontrou dificuldade em reconhecer minha nova postura. Por que não podemos voltar a ser como éramos antes? Perguntou certa noite, frustrado após eu estabelecer limites que nunca havia imposto anteriormente. Porque antes não era saudável, filho, para nenhum de nós. Pai diz que você mudou, que não é mais a mesma. E ele está certo, respondi segurando suas mãos. Eu mudei. Mas a questão é, a mudança foi para melhor ou para pior? Essa pergunta pairou entre nós, até que semanas depois, ele me ajudou a preparar uma fornada de brownies para o café, conversando abertamente sobre suas próprias inseguranças na escola, medos que nunca havia compartilhado no ambiente opressivo de nossa antiga casa. Com Laura, minha caçula, a transição foi diferente. Ela floresceu ao ver meu processo de autodescoberta, tornando-se mais confiante, mais expressiva. Descobri que ela desenhava em segredo, um talento que nunca teria sido encorajado por Enéas, que considerava arte perda de tempo. Agora seus desenhos coloridos decoram as paredes do nosso apartamento e até mesmo uma pequena seção do café, onde Paulo criou um espaço para exposições de artistas locais. Minhas relações também se transformaram. Teresa,
que foi meu porto seguro nos momentos mais difíceis, agora é uma visita frequente, não mais minha salvadora. Nossa dinâmica mudou para uma relação mais equilibrada entre irmãs. Dona Zuleide tornou-se uma amiga próxima, compartilhando histórias de sua própria jornada de superação após enviuvar jovem. Vitória, para minha surpresa, transformou-se em uma mentora informal, apresentando-me a livros, ideias e pessoas que expandiram meus horizontes para além do que imaginava possível. Quanto à congregação, alguns membros cortaram relações completamente, evitando até mesmo cruzar comigo na rua. Outros, especialmente mulheres como a irmã Lourdes, ocasionalmente aparecem no café, conversando em voz baixa sobre suas próprias dúvidas e anseios por mudança. O mais difícil, porém, foram os encontros inevitáveis com Enéas durante as transições de guarda das crianças. No início, cada troca era carregada de tensão. Seus comentários afiados sobre minha aparência, insinuações sobre minha capacidade como mãe, tentativas de manipular as crianças contra mim. Com o tempo, aprendi que seu poder sobre mim existia apenas na medida em que eu permitia. Quando parei de reagir, de me defender, de buscar sua aprovação mesmo que inconscientemente, algo mudou. Não nele, mas na dinâmica entre nós. Como uma onda que perde força ao não encontrar resistência, suas tentativas de controle tornaram-se cada vez menos frequentes, menos eficazes. Não por rendição da minha parte, mas por fortalecimento. Esta manhã, enquanto preparava uma nova receita de bolo de especiarias para o cardápio de outono do café, Laura me observava com atenção, sentada no banquinho da cozinha, suas pernas balançando no ar, o caderno de desenho aberto ao lado de uma xícara de chocolate quente. "Como você sabe que está pronto, mãe?" perguntou, referindo-se ao bolo no forno. "Pelo cheiro, pela cor, mas principalmente pelo teste do palito. Se sair limpo, significa que está pronto por dentro, mesmo quando ainda não podemos ver." Ela considerou isso por um momento, a testa franzida em concentração. Então, disse algo que me atingiu como uma epifania. "Como você, né? Por fora parecia bem, mas por dentro ainda não estava pronta." Às vezes, a sabedoria vem das bocas mais inesperadas. Sim, durante anos fui como um bolo que parecia pronto por fora, cumprindo todas as expectativas visíveis, sorrindo, servindo, obedecendo. Mas por dentro, algo crucial ainda precisava de tempo, de calor, de transformação. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter esperado tanto tempo para partir. 17 anos é quase metade da minha vida, afinal. Não tenho uma resposta simples. Cada dia de silêncio me moldou, tanto nas cicatrizes quanto na força que desenvolvi para carregá-las. Meus filhos são frutos daqueles anos, e por eles jamais poderia me arrepender completamente. O que sei é que libertação não é um destino, mas uma jornada contínua. Ainda há dias em que acordo com a voz dele ecoando em minha mente, questionando minhas decisões, meu valor. Dias em que o medo retorna, sorrateiro como uma sombra sob a porta. A diferença é que agora reconheço essas vozes como fantasmas, memórias poderosas, mas sem substância real. Para as mulheres que, como eu, vivem em silêncios que queimam, tenho apenas isto a oferecer. Seu valor não depende da validação de ninguém. Sua voz, mesmo rouca pelo desuso, ainda é sua. E não importa quanto tempo tenha passado, nunca é tarde demais para redescobri-la. Não existe um momento perfeito para recomeçar. Não existe um mapa infalível para reconstruir-se. Cada jornada é única, feita de pequenos passos, recuos ocasionais e a coragem de tentar novamente. Semana passada, Pedro voltou de um fim de semana com o pai, visivelmente perturbado. Depois de alguma resistência, confessou: "Ele disse que você provavelmente vai nos substituir com uma nova família, agora que está independente." Em vez de defender-me imediatamente, como teria feito antes, perguntei: "E o que você acha disso?"
Ele pensou por um momento. Acho que ele não entende que você não queria se livrar da gente. Só queria se livrar de como ele te tratava. A compreensão nos olhos dele me encheu de esperança. Não apenas por mim, mas pela pessoa que ele está se tornando. Alguém capaz de enxergar além das manipulações, de questionar narrativas impostas, de reconhecer a diferença entre amor e controle. Talvez esse seja o maior triunfo de todos. Não apenas ter encontrado minha própria voz, mas ter criado espaço para que meus filhos encontrem as deles. Hoje, quando preparo um doce especialmente delicado, como aqueles macarons que exigem tanta precisão e paciência, me lembro de que as coisas mais valiosas frequentemente nascem dos processos mais desafiadores, que às vezes precisamos quebrar completamente, como as claras batidas em neve, para nos transformarmos em algo novo e mais forte. O silêncio não me define mais, nem mesmo minha história com Enéas. O que me define são as escolhas que faço agora, a cada dia, a cada momento. Como digo aos meus filhos, não somos definidos pelo que vivemos, mas pelo que escolhemos fazer com nossa experiência. E eu escolho transformar meu sofrimento em força, meu silêncio em voz, minhas feridas em sabedoria, e, principalmente, escolho transformar ingredientes simples em pequenas obras de arte, adoçando o mundo, um prato de cada vez.